Oi! Gente linda, maravilhosa, beijo no coração. Louvado seja Deus, estamos aqui mais uma vez para estarmos lendo e comentando a respeito do capítulo de Deuteronômio 21. Senhor, que saia da minha boca somente o que é da sua vontade. Seja feita a sua vontade e não a minha, Pai. Porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Meu Senhor, Deus maravilhoso, que venha uma revelação santa. Revela, Pai. Eu quero me colocar perante o seu altar, Deus. Meu Senhor, me dê uma nova unção, Deus, para entregar essa palavra. Oh, Pai, dá-nos entendimento, que possamos estar entendendo junto a Tua palavra, esse capítulo 21 de Deuteronômio. Para a honra e glória do Senhor, estamos no capítulo 21 e eu quero estar aqui conversando com vocês e lendo o capítulo 21. Existem coisas que nós sabemos que tudo está apontando para Deus, e se eu não quiser ser corrigido, gente, eu tenho que evitar erros na minha vida. Mas nós sabemos que ali, aqui no Deuteronômio, o povo, a nação israelita estava sendo preparada para entrar em uma terra prometida, e o Senhor estava ensinando, o Senhor Deus estava ensinando através do profeta Moisés como que eles iriam comportar dentro dessa terra prometida. E o Senhor nos mostra através da palavra como nós devemos nos comportar para entrarmos na Canaã celestial, tá? E existem coisas aqui que vai deixar a gente assim horrorizado, mas nada é mais horrível, nada é mais horripilante do que Jesus Cristo. Ele se fez maldito em nosso lugar, mesmo sendo Deus. Ninguém explica Deus. Que amor é esse? Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, quando o Senhor falou quando eles estivessem na terra, né? Aí no capítulo 21, no capítulo 21, começa assim: quando na terra que o Senhor der, teu Deus, o Senhor teu Deus te der para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou, sairão todos os teus anciãos, teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Gente, o que eu entendi, se eu entendi errado, pode deixar os comentários. Não precisa, pode deixar aí no vídeo. Eu entendi. Deus falou assim, através do profeta Moisés: quando vocês encontrar alguém morto e não achar quem é culpado daquela pessoa morta, vocês vão medir a distância da cidade, e a cidade que for mais perto, ela fará, a cidade mais próxima do morto tomará uma novilha da manada que não tenha trabalhado, nem puxado o jugo, uma novilha pura, que não tenha feito nada, e trarão a um vale onde que tem águas correntes, que foi lavrado, que não foi lavrado nem semeado, tudo tinha que ser virgem. E ali naquele vale desnucará a novilha. Aí pega alguém que é protetor dos animais, e pega esse versículo aqui e fala assim: nossa, como é que Deus tem coragem de fazer isso, mandar desnucar um animal? Agora, como é que Deus tem coragem de mandar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar? E nós não temos dó, nós não temos pena? Aqui, esse animal ele ia ser desnucado, e chegar-se-ão, né? Os sacerdotes, que eram da tribo de Levi, tinha que ser da tribo de Levi, que eles eram, porque o Senhor teu Deus os escolheu, e por sua palavra
decidirem toda a demanda e todo o caso da violência. Ia ser decidido pelo sacerdote. Todos os anciãos dessa cidade mais próximo do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos não viram o derramar, como se diz, ninguém viu a morte desse homem e nós não matamos esse homem, mas ser propício ao teu povo de Israel, que tu e o Senhor resgatastes, e não põe a culpa do seu sangue inocente no meio do povo de Israel, e a culpa daquele sangue será perdoada. Mesmo que eles não soubessem quem matou aquela pessoa, eles tinham a cidade que era mais perto, ela tinha que fazer propiciação, tinha que pedir perdão, mesmo não sabendo quem deveria pedir perdão. Assim eliminará a culpa de sangue daquela cidade mais próxima de sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto diante dos olhos do Senhor. Mesmo eles não sabendo quem não havia matado aquela pessoa, eles iam medir, olhar qual cidade que estava próxima a esse morto, e essa cidade ia fazer expiação e pedir perdão por esse morto, por esse sangue derramado. E no verso, quando um assassino era preso, do verso 21, do 1 até o 9, quando um assassino ele era preso e escapava do julgamento, mesmo que o povo da cidade fosse inocente, incorria na culpa desse assassinato desconhecido. Então tinha que fazer a expiação. Agora no 21 do 12 e 13, tá falando assim: então, acerca da mulher prisioneira, houve uma guerra e o homem pegou essa mulher, achou ela bonita e tudo. Aí ele tinha que esperar 30 dias ela chorar pelo pai e pela mãe, porque Deus falou, né, porque nessa cidade mais distante, que era para poupar as mulheres, as crianças e os animais, e ficar com os despojos, e matar só os homens. Isto se eles opusessem à paz, mandava eles escolher. Se eles quisessem guerra, ia ter guerra. E nessa guerra, Deus ia dar a vitória para eles, porque Deus estava pelejando por eles. Deus peleja por nós, gente. Nós não podemos trazer honra nenhuma para nós. Nenhuma. Toda honra e toda glória tem que ser dada para Deus. Vamos vigiar nessa honra e nessa glória aí. É para Deus, é por Deus e para Deus. Aí, gente, Deus dava a vitória. Se eles optassem por guerra, os homens todos iam ser mortos, as mulheres iam ser resgatadas vivas e as crianças iam ser resgatadas vivas, os animais iam ser resgatados vivos e eles iam usar os despojos. Mas se esse homem que ficasse com essa mulher se interessasse por ela, ele ia esperá-la e chorar 30 dias pela morte do seu pai, do seu irmão, porque os homens foram mortos, e depois ele ia se juntar a ela em casamento, tá? Mas olha para você ver o que ele ia fazer. Se ele se interessasse por esta mulher, ele tinha que rapar a cabeça dela. Tá falando aqui do 10 até o 14, tá? Ele cortar as unhas delas, porque naquelas mulheres deveriam usar a unha aqui moda. Pelo que eu entendo, as mulheres usavam as mulheres lá usavam unhas grandes, né? E falou assim: olha, você vai tirar o vestido do seu cativeiro, que a pessoa, quando ela era escrava, ela tinha a veste de cativeiro, ficará na tua casa, e depois disso tomarás e vai rapar a cabeça dela, né? Vai esperar ela chorar 30 dias. Depois disso tomará você será marido dela. Ela será a tua mulher. Você vai acontecer o casamento. E se você não agradar dessa mulher que você tomou como cativa, você deve deixá-la ir
com a sua própria vontade. Deus não deixava abusar de mulher não, tá, gente? Porém, de nenhuma sorte a venderá. Você não vai vendê-la por dinheiro nenhum, não. Falou que não era para vender. E nem tratar mal a mulher, pois ela já está humilhada, só dela estar ali como escrava. Então Deus não falou assim, não, se você não quiser ela, se você não quiser desposá-la, você não vai vendê-la como escravo e você não vai fazer graça com ela, como se diz, né? Vai deixar ela fazer a vontade dela. E aí, né, nesse capítulo 21, Deus também fala do direito do primogênito. Se um homem tiver duas mulheres, né? E, infelizmente Deus falou que é para ter uma mulher só, mas aqui teve, pelo que eu entendi aqui, os homens, tinha homem que tinha duas mulheres, né? Ou até mais, né? Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, eu lembro de Ana e Penina, né? A Ana, ela era uma mulher que não aborrecia Eucana, mas não podia ter filho. Penina aborrecia Eucana e podia ter filho. E aqui tá falando assim, ó. Se uma a quem aborrece e a outra lhes deres filho, o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar seus filhos aquilo que possui, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho aborrecido, que é o primogênito. Mas o filho da aborrecida você vai reconhecer por primogênito, mesmo que ele não amasse a mulher aborrecida que deu ele o primogênito, ele tinha que considerar ele como primogênito, porque naquela época o primogênito tinha direito a toda a herança. E então, mesmo se ele não amasse a que a aborrecia, ele tinha que considerar primeiro o filho da primogênita. Alguém pode questionar, mas Abraão expulsou Ismael, não considerou, mas essa briga dura até hoje. Foi decisão errada de Sara. Nós sabemos que o filho lá da escrava, eles são descendentes dele, né, de Ismael, os árabes, e a briga acontece até hoje por causa dessa bênção da primogenitura. Hoje, como Jesus ele veio e cumpriu toda a lei, glória a Deus, todo filho tem o mesmo direito. Então, como filhos, o Senhor Jesus se fez primícia, né, entre os mortos, é o primeiro a ressuscitar, e não morreu mais. Jesus ele fez primícia em tudo. Jesus veio, ele nasceu debaixo da lei, ele cumpriu toda a lei, sabe? Então, todos nós temos direito à herança. Mas naquela época só o primogênito tinha. Mas Jesus nos deu esse direito. Glória a Deus! Deus é lindo, né? E aí, gente, agora isso aqui é bravo. Aqui tá falando do 18 até o 21 acerca dos filhos do desobediente. Aí Deus falando aqui. Deus falou assim, olha, através do profeta Moisés. Gente, a lei tinha que ser dura para que tivesse obediência. Porque não era para errar, não. Olha bem, se alguém tiver um filho desobediente, beberrão, que rebelde, que não ouve a voz do seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, que o pai castigou, o pai chamou atenção, e ele não deu ouvido de jeito nenhum, faz lembrar dos filhos de Eli, né? Ofine e Finéias. Eles não ouviam Eli, mas Eli fazia vista grossa e permitia que os filhos pecassem. E aí o pai, aqui tá falando, o pai chamou atenção, não dava ouvido. Uma vez eu fiquei morrendo de dó de uma senhorinha, gente, a mãe chorando. Ela saiu de casa porque o filho estava jogando as coisas nela. Ela estava em lágrimas. É muito triste, gente. Tem muitos filhos batendo nas mães, né? Aí que o pai... Aqui, olha a ordem, olha que lei dura. Deus falou, se seu pai e sua mãe vão pegar e levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E o pai e a mãe vão dizer, este nosso filho, ele é rebelde e costumaz, ele
não dá ouvido à voz, ele é desobediente, é dissoluto, ele provoca rebelião, ele é comilão, ele é beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim eliminará o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Se um filho fizesse alguma coisa e não obedecesse pai e mãe, era para ele ser morto a pedrada. Ah, isso aqui doeu, sabe? Eu fiquei assim, gente, será que o pai tinha, né? Será? Mas aqui tá falando, o pai, antes tá falando aconselha e tudo. Isso acontece muito. Quantas vezes, igual eu vi um pai aí, essa torcida aí que deu problema aí, que eles foram, marcaram briga entre torcida, o rapaz morreu, o pai pediu tanto pra ele não ir, aconselhou tanto, mas ele não obedecia. O fim de quem não obedece é a morte. É a morte. Às vezes as pessoas aqui, hoje eu fico bobo como é que tem pessoas que fazem vídeos debochando de Deus e distorcendo a palavra do Senhor. Mas quem que é um filho rebelde, gente? Tem mãe que às vezes prefere o filho morto porque já não suporta mais. De tanta rebeldia. Já pensou? Tem filho que bate na mãe todos os dias. Aconselhou, acaba indo preso. Então é muito difícil, irmãos. Muito difícil. E é uma lei dura, mas a lei aqui estava sendo estabelecida bem dura mesmo, para que o povo não caísse nessa lei. Porque aqui está falando para o próprio pai e a mãe castigar, castigar e aconselhar. Mas se não tivesse jeito, Deus ele é contra a glutonaria e contra a bebedeira desordenada. O Senhor é contra isso. Agora, Deus agora no capítulo 20, no capítulo 21, do versículo 22 e 23, ele está falando agora, os cadáveres serão tirados do patíbulo. Olha bem, se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o penduraram do madeiro, porque a pessoa pecou e foi condenada ao madeiro, né? A morte na cruz, né? Porque vocês lembram que Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões, né? Então isso era costume, né? E aí, se foi morte de ir para o madeiro, o cadáver não vai permanecer no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te deu. Gente, Jesus foi chamado de maldito, ele foi pendurado no madeiro, ele se tornou maldito por nós, para nós termos direito de herança. Olha bem, eu quero estar comentando com vocês aqui, ó. Eu quero ver se tem algum comentário aqui. Olha, no versículo 21 e 23, está falando assim: depois da execução de um criminoso, o seu corpo deveria ser pendurado no madeiro. Eu entendo que é cruz, tá? No madeiro, e ficando em exposição para que o povo soubesse que o castigo para quem cometia aqueles crimes devia ser algo muito pesado, era certo. O corpo era amaldiçoado por Deus, não porque ficasse pendurado no madeiro, mas porque o indivíduo tinha incorrido na ira de Deus. Cristo tornou-se maldito e incorreu na ira divina por nossa causa, conforme Gálatas capítulo 3:13. Quem morria no madeiro, na cruz, ela tornou-se maldito, e Jesus se fez maldito por nós, gente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque a ira de Deus, olha como vocês verem, no versículo 23, no versículo Gálatas
3,13. Cristo tornou-se maldito e incorreu a ira por nossa causa, por minha culpa e por sua culpa. Alguém pode falar assim, eu nem era nascido, como é que Jesus morreu por mim? Mas Deus, Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Satanás não sabe do futuro. E para de ficar preocupado com o futuro. Vamos estar agora presente, o presente é agora. Se acontecer o arrebatamento, que sejamos arrebatados juntos. Vamos obedecer. Jesus, ele veio e cumpriu toda a lei por nós, em Cristo Jesus. Voltando no assunto dos pais aí, olha, apesar dos sentimentos do pai em relação à mãe, caso seu filho com ela fosse mais velho, ele seria o sucessor do pai e teria direito a uma porção dupla de herança, de acordo com a lei israelita, né? E agora aqui tô falando, nós estamos dentro de uma sociedade rebelde, gente. Nunca vi tanta rebeldia entre os filhos. Nunca vi tantos jovens se rebelando contra Deus. E rebelar contra Deus é a mesma coisa de cometer pecado de feitiçaria. Ô, gente, os jovens estão fazendo tudo contrário a Deus. Jovem, faz o que é da vontade do Senhor. Jovem, volte para o Senhor. Volte para a casa do Senhor. Toque para Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Para de ficar lá no mundo. Para de ser igual Raimundo, um pé no mundo ou outro na igreja. Pelo amor de Deus. E a sociedade rebelde é uma extensão da família rebelde. Por essa razão, a desobediência em casa não deve ser tolerada. Gente, não tolere desobediência dentro de casa. Não agrade gregos e troianos. É muito triste quando você vê uma pessoa falando assim, eu sou crente, mas meus filhos não são, aí eu comprei uma bebida para ele. Gente, crente não faz isso não. Não aceita o pecado na sua casa, não. Eu não fumo drogas, não, mas eu comprei pro meu filho, pra ele fumar em casa, que eu sei o que ele tá fazendo. Eu não uso narguile, não, mas vou comprar pro meu filho. Eu vou dar uma festa aqui, mas vai ter só música mundana, porque meu filho não é crente, né? Para, gente. Por isso que os filhos estão nessa desobediência. Não aceite o pecado dentro da sua casa. O pecado traz maldição. Não aceita. Em nome de Jesus. Chama a atenção do seu filho. Conversa com seu filho. Eu tive uma conversa muito séria com meu filho. Eu falei com ele. Olha, filho. Você está devolvendo para Deus? Muita gente fala que é da antiga aliança. Mas o sacerdote, o pastor vai viver de quê? Nós necessitamos de líderes espirituais, gente. Então, não se esqueça. Jesus, ele veio e cumpriu toda a lei. Esse pendurado no madeiro aponta para Jesus. Vamos continuar lendo Deuteronômio. Amanhã vai ser 22. Se inscreva no meu canal. Deixe o seu like. Eu sou a evangelista Patrícia. E vamos procurar servir a Jesus. Jesus breve voltará para arrebatar sua igreja. Beijo no coração. Deus abençoe.